Olá, seja bem-vindo ao Verdades com a Ana. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a você que acompanhou nossa primeira rodada de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Cabo Frio. A repercussão foi muito grande entre eleitores, políticos, a imprensa em geral. Muito obrigada a todos. Esse é o papel do Verdades com a Ana, mexer com ética e credibilidade, com os rumos dessa cidade tão bonita que é a cidade de Cabo Frio. Mas hoje o Verdades com a Ana vai subir a serra, essa região que sempre me recebeu com muito carinho. E claro que eu não poderia deixar de falar com você, eleitor da Serra. Por isso, hoje, abrindo os trabalhos com os políticos da região serrana, eu recebo o prefeito de Nova Friburgo, Johnny Michael. Johnny Michael tem 38 anos, foi vereador em 2020 e assumiu a prefeitura ao derrotar candidatos tradicionais da política friburguense, com um discurso de renovação. É o prefeito mais jovem da história de Nova Friburgo. Nas mãos, a responsabilidade de conduzir uma cidade importante com uma das economias mais fortes do estado, baseada na indústria, nas confecções e na agricultura. Prefeito de Nova Friburgo, Johnny Michael, Arnaldo Neto, tudo bem? Obrigada mais uma vez. Obrigada pela parceria de sempre, aquela parceria que a gente gosta sempre, né? Obrigada, sempre, Arnaldo. Sempre junto. Johnny Michael, já sentando aqui no Verdades com a Ana e trazendo novidades, Verdades com a Ana, de cara, em primeira mão, com exclusividade. Enfim, vai sair o concurso público da Prefeitura de Nova Friburgo. Exatamente, Ana. Primeiro que agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado, Arnaldo. Inclusive, minha esposa está aqui me acompanhando, ela é super fã sua, como os milhares de friburguenses. Bem, dizer aqui em primeira mão, que hoje, dia 31 de agosto, a gente está publicando o edital em relação ao maior concurso público já realizado no município de Nova Friburgo. Nós teremos aproximadamente aí quase 160 cargos distintos, e eu já posso assegurar, Ana, inclusive, que o quantitativo que a gente tem hoje de vagas imediatas é aproximadamente uns 1.700, porém, certamente, por conta das demandas que o município tem, aqueles que ficaram em cadastro de reserva, obviamente bem posicionados, pode gerar a expectativa que muito em breve serão chamados. Por exemplo, na educação, a gente tem aí o avançar de inúmeros projetos construtivos, de ampliações de unidades. A gente tem, para entregar ao final do ano na comunidade de São Jorge, o maior complexo educacional que o município já construiu, que é o complexo de São Jorge. É um prédio em que a gente vai ter que chamar uma quantidade significativa de profissionais. E esses profissionais, no primeiro momento, não estão previstos nesse edital. Então, isso significa que, certamente, nós convocaremos, ao longo aí de 2024, nos próximos anos, uma quantitativa muito além do que está previsto inicialmente. Então, trago aqui, de antemão, essa importante informação aí para todos nós fluminenses. Que muita gente estava aguardando, né? Exatamente. Então, sai edital esse ano e a prova também neste ano. A prova já tem data marcada também. Qual é a data? Dias 26 de novembro e 3 de dezembro. Destacando que os 2 dias serão no domingo, e as provas ocorrerão no turno da manhã e no turno da tarde. O que isso significa? Que cada pessoa vai poder concorrer até 4 vagas. Então, fique aí já essa boa dica, as pessoas concurseiros quiserem aproveitar essa grande oportunidade. Os salários variam, Ana, de R$ 1.375 de até quase R$ 12.700, obviamente dependendo dos cargos e do grau de formação. Então, recapitulando, provas dia 26 de novembro e 3 de dezembro. Perfeitamente. Perfeitamente? Arnaldo Neto. Vamos falar de política então também, porque com político a gente conversa de política. Você está no Republicanos, seu partido é o Republicanos, mas o Republicanos passou por uma mudança, eu diria, muito forte de tendência de direção ultimamente. Embora tenha sido o aval da direção nacional, saiu da mão de um grupo político também religioso e passou para o Vaguinho de Belford Roxo, o Vaguinho Carneiro, que assumiu a presidência. Isso muda alguma coisa em sua relação ao partido? Bem, na verdade, assim, a gente sempre teve uma relação muito próxima, muito ética, muito respeitosa. Eu sempre pertenci ao Partido Republicanos, e até o presente momento não tem sido diferente. A gente tem mantido essa boa relação, embora que tem vários partidos nos procurando, nos convidando para numa possível tentativa de reeleição, eu estar em outro partido. Então, claro, é uma fase que a gente estuda, a gente analisa todas as propostas possíveis,
né? Mas, até então, eu tenho e mantenho uma boa relação com os republicanos. E você já se coloca como pré-candidato à reeleição? A grande pergunta. Então, na verdade, todos que estão, é muito natural que né? sejam pré-candidatos, né? E, assim, eu tenho um objetivo muito grande, se Deus assim permitir, da gente, de fato, se manter como pré-candidato, porque há cerca de 20 anos que não tem uma reeleição no município de Nova Friburgo, né? Então, é claro, evidentemente, não vou ser hipócrita de dizer que eu não quero também para saciar um desejo, né, meu, mas se no futuro isso se concretizar e a gente lograr êxito, a gente vai ficar muito feliz pelo fato de que vai ser uma sinalização de que a cidade evoluiu, porque ainda bem que a população está cada vez mais iterada, né, e cada vez mais politizada. E o que isso nos revela? Que quando a pessoa, né, os eleitores, que são os nossos patrões, estão insatisfeitos, o que eles têm que fazer? Trocar. Quando estão satisfeitos, tem que manter, né? Então, a gente tem aí uma expectativa muito grande, graças a Deus, apesar de muitas dificuldades, limitações, entre erros e acertos, a nossa cidade tem se reposicionado para um ambiente de protagonismo. Modéstia à parte, o coração do estado do Rio de Janeiro, que é o município de Nova Friburgo, um município muito diferenciado e que tem tudo para se tornar uma grande potência do Brasil. Você estava falando de quando o povo gosta, mantém, e quando o povo não aprova, troca, naturalmente. Um grande gargalo na Prefeitura de Nova Friburgo é a questão do transporte público. E existe um arrasto aí com relação à FAO, que é a empresa que atende Nova Friburgo. Hoje a FAO ela opera sem licitação. Como que está essa situação? Como é que vai resolver? Até quando vai ser um contrato emergencial? Até porque o friburguense ele não é muito satisfeito com a questão do transporte público. O que o senhor traz de novidade? Exatamente. Bem, desde o início, né, do mandato, a gente tem trabalhado muito, que esse que é indiscutivelmente um dos maiores problemas que o município enfrenta já de longa data. Inclusive, a gente teve muitos enfrentamentos, né, com a empresa, mas também temos que reconhecer que a gente passa por um processo de reformulação do transporte coletivo no Brasil. Sim, verdade. Só o município de Nova Friburgo, por exemplo, nós tínhamos aproximadamente 1.600.000 passagens pagas por mês. Hoje caiu para aproximadamente 1 milhão. Né? Obviamente que o impacto é muito grande. Então, nesse momento, a gente tem caminhado, né, com o processo licitatório. A gente contratou a COP da UFRJ, que é um dos institutos mais bem conceituados do país, que apresentou um estudo minucioso. Então, a gente vai ter no futuro um modelo de transporte mais moderno. A gente vai ter uma empresa responsável pela bilhetagem eletrônica que vai ter essa possibilidade exclusiva, ou seja, os recursos não mais irão para as mãos do operador. Além da responsabilidade pela bilhetagem eletrônica, vai ter também todo o compromisso de tecnologia, com alguns painéis espalhados pela cidade. Mas toda essa liturgia vai dar tempo de até fim de 2024? Na verdade, muito antes disso, né, a gente já publicou, né, a licitação da bilhetagem eletrônica. Assim que tiver o ganhador, até para ver uma consonância em relação a validadores, etc., a gente vai avançar, né, para então licitação de concessão, que a gente vai contratar a empresa para poder fazer a operacionalização do serviço. Então, eu já posso garantir que no futuro a gente vai ter um serviço mais confortável, mais satisfatório à população, que vai atender às expectativas de todos aqueles que dependem, direto ou indiretamente, do transporte público. A gente pega os empresários, por exemplo, eles dependem, né, de forma indireta. Então, a gente já pode trazer aqui antemão essa importante informação a todos os friburguenses. E destacando que grande parte dos municípios brasileiros sofrem, né, com essa questão do transporte público. Haja visto, se fizer uma pesquisa dentre os 92 municípios do estado, a gente vai observar que grande parte deles não tem um contrato firmado. Hoje, a gente tem um contrato firmado dentro do campo judicial, ou seja, com a cobertura do Ministério Público em juízo. Inclusive, a empresa queria empurrar a goela abaixo uma tarifa de mais de R$ 6,20 e poucos centavos. Era nesse ponto que eu ia chegar, porque assim, a gente entende toda essa questão que vocês estão se resolvendo, mas a pergunta que o povo quer ouvir ainda sabendo que é muito prematuro eu fazer essa pergunta, mas as pessoas automaticamente acompanhando a nossa entrevista falam assim, mas e a passagem vai aumentar? É automático. Não, sem né? dúvidas, e é uma excelente pergunta, porque na verdade a nossa tarifa está congelada desde 2019. Né? Então já há cerca de 5 anos. E o que ocorre? De lá para cá tudo aumentou. Sim. Né? E diminuiu a quantidade de passageiros pagantes. Então hoje, só para a população entender, a empresa queria mais de R$ 6,23 que a gente aplicasse de tarifa, ou
que a gente desse um subsídio mensal em torno de R$2 milhões, para manter a tarifa que hoje é de R$ 4,20, que é uma das menores tarifas que a gente tem na nossa região. Bem, e a gente já tinha contratado a COP da UFRJ, fez um estudo e chegou à conclusão que a tarifa técnica é de R$ 5,03. O que isso significa? Que hoje o cidadão friburguense que usa o transporte coletivo, ele deveria pagar R$ 5,03 por tarifa. Porém, para ele está saindo a R$ 4,20, porque a gente subsidia mensalmente com o valor de R$ 930 mil, que na verdade é uma tendência nacional. Né? Como hoje a gente tem aí o avançado transporte por aplicativo, né, por exemplo, diminuiu muito a quantidade de pessoas que utilizam o transporte público de maneira geral, né, e tantos outros fatores. E aí, obviamente, para não onerar muito no bolso do usuário e do empresário, a gente tem subsidiado, a gente vai continuar subsidiando. É óbvio que vai chegar um momento que a gente vai ter que ter um reajuste tarifário, até porque o diesel, por exemplo, aumentou de maneira substancial nos últimos tempos. Arnaldo. Falando de transporte, a gente fala de mobilidade urbana como um todo, né? E o trânsito em Nova Friburgo também passa por algumas mudanças. Você mesmo colocou aí que diminuiu o número de passageiros do transporte público. Esse pessoal está se locomovendo de alguma outra forma. Aumentou o número de carros na cidade. O que fazer, prefeito, para acabar com os gargalos que tem na cidade em relação ao trânsito em Nova Friburgo? Bom, excelente pergunta, Arnaldo. Na verdade, a gente, hoje, o município de Nova Friburgo é se não, o município que mais tem veículos quando a gente faz o comparativo proporcional. A gente pega, por exemplo, a população daqui, de Cabo Frio, de Macaé, que tem um número de habitantes maior do que a gente. Se a gente acessar o site do Detran, a gente vai observar que tem um quantitativo em números absolutos de veículos menor do que Nova Friburgo. Hoje, a gente tem quase 140 mil veículos cadastrados na nossa cidade. Exatamente. Sem contabilizar os veículos que trafegam dentro de Nova Friburgo. Que é da região ali, né? Exato, que é acesso, né, para os municípios vizinhos. Bem, nós contratamos, estamos muito avançados, inclusive tivemos algumas audiências públicas do plano de mobilidade e acessibilidade urbana, tivemos algumas reuniões com os técnicos da empresa que foi contratada, uma especializada, inclusive em um dos encontros, a técnica até puxou um pouquinho a orelha do município, apresentando os slides, uma série de irregularidades e de situações que a gente precisa intervir. Então, a gente vai ter um investimento muito elevado, né, principalmente a médio e longo prazo, para que a gente atenda às diretrizes elencadas pelo Plano Municipal de Mobilidade e Acessibilidade Urbana. Então, a expectativa é que esse plano aponte para a gente quais intervenções, quais obras, quais investimentos em sinalizações que a gente precisa fazer para garantir uma melhor trafegabilidade e automaticamente melhorar a qualidade de vida dos friburguenses e das pessoas que visitam Nova Friburgo. Prefeito, vamos entrar um pouquinho agora na área da saúde. O senhor foi um vereador de destaque na época na Câmara, com relação ao CPI, no Hospital Raul Sertã. E hoje o Hospital Raul Sertã, a gente sabe que tem uma chuva de problemas, né? Não é algo específico do Raul Sertã, a gente sabe que hospitais grandes, referenciais, por exemplo, em Campos, né? O Ferreira Machado, sim, o Hospital de Macaé, que são hospitais que recebem, né, toda uma massa, não só do município, mas de toda a região, é o fato do Raul Sertã. Mas como que está ainda a questão da obra, da cozinha do Hospital Raul Sertã? O senhor foi o destaque na época na Câmara, mas agora o senhor está no Executivo. Como resolver os problemas do Raul Sertã? Bem, Ana, hoje um dos maiores problemas que o Hospital Municipal Raul Sertã tem é a estrutura física, inclusive em relação à cozinha. Nesse momento, já durante alguns meses, a gente está num processo amplo de reforma e ampliação da cozinha. A gente vai entregar uma cozinha nova para todos aqueles que usam o Hospital Municipal Raul Sertã. Eu me lembro da época, né, como vereador, denunciei casos de corrupção, inclusive com o presidente da CPI, em que hoje tem uma série de desdobramentos. Teve já a operação da Polícia Federal, teve bloqueios de mais de 11 milhões de reais de todos os envolvidos, né? E, curiosamente, tentaram armar uma cilada para a gente no início de 2021, porque não deu tempo da gente fazer a licitação a tempo, né? Porque abriram já o processo no final de 2020, e a gente tem que fazer o emergencial no início de 2021 para a alimentação do Hospital Municipal Raul Sertã. Porém, o nosso emergencial ficou mais barato do que a licitação da gestão anterior, fazendo análise, obviamente, na sua proporcionalidade. Bem, o Hospital Raul Sertã é o principal hospital de referência da região inteira. A gente tem investido muito. Hoje, na saúde pública municipal,
a gente gasta só com a folha de pagamento em torno de 11 milhões e 600 mil reais. Quando assumimos eram em torno de 6 milhões. O Hospital Raul Sertã nós colocamos quase 500 profissionais a mais. Nós reativamos a lavanderia, que tem uma responsabilidade enorme dentro do hospital, uma vez que por muitas vezes cirurgias foram suspensas por falta da vestimenta adequada, né, esterilizada. Então nós reativamos esse importante setor dentro do hospital, vamos entregar uma cozinha nova. Nós colocamos para funcionar o centro cirúrgico com 6 salas de cirurgia de última geração. Nós implementamos a cirurgia por vídeo, primeiro hospital da região a ter cirurgia por vídeo. E sabe o que isso resultou para a gente? E um aumento significativo de 65% quantitativo de cirurgia dentro do Hospital Municipal Raul Sertã. Só no primeiro semestre desse ano, Ana, nós fizemos quase 1.500 cirurgias, contra 800 e pouco no primeiro semestre de 2019, que é a referência que nós temos antes da pandemia. Nós aumentamos em quase 170% os exames laboratoriais dentro do hospital. O médico ganhava 2.000 e pouco. Hoje, o médico ganha mais de 10 mil reais para fazer um plantão por semana e mais de 12 mil reais para fazer um plantão no final de semana, né? Então, a gente está no processo aí contínuo de reestruturação da saúde, investir no máximo que a gente pode dentro do Hospital Municipal Raul Sertã. A gente está a passos largos na informatização, que hoje está em execução, né? Não é um projeto, não é uma promessa, não é que vai ter licitação, não. Estamos em execução. Se eu pegar nesse momento, o sistema já me mostra quantos pacientes já foram atendidos hoje, de quais localidades eles são, né? E uma série de outras informações muito preciosas. Então vai chegar um momento que, através do smartphone, a gente vai conseguir acompanhar o prontuário de maneira individualizada de cada pessoa que utiliza o Hospital Municipal Raul Sertã, né? Então, apesar de muitas dificuldades que a gente enfrentou e tem enfrentado aqui, eu costumo dizer que o principal ponto de referência e o ambiente que mais salva vidas na região inteira continua sendo o Hospital Municipal Raul Sertã. Destacando que essa é uma das melhores notícias que a gente tem até aqui em relação à ampliação de leitos de CTI. Era um desespero, me lembro que na Câmara, quase todos os dias, familiares entravam em contato comigo e outros colegas parlamentares, desesperados, buscando uma vaga de CTI para o seu ente, pessoa próxima, acionava a Defensoria Pública e muitas das vezes não conseguia uma alocação para um leito de CTI e, infelizmente, a pessoa perdia a vida. E as pessoas próximas pensavam assim, puxa vida, provavelmente morreu porque não teve oportunidade de ter um tratamento intensivo dentro do CTI. Nós ampliamos de 17 para 29 leitos de CTI, modéstia à parte, centro cirúrgico e CTI. Nenhum hospital da região tem a qualidade que nós temos, nem público, nem privado. Claro que a gente tem uma estrutura muito ruim, muito antiga, muito arcaica, né, que a gente tem feito as intervenções necessárias e, paralelamente a isso tudo, a gente já tem 2 grandes projetos, né, que é uma UPA em Olaria. Na verdade, a gente vai transferir a UPA de Conselheiro para Olaria, esse é um projeto para médio e para longo prazo, e em Conselheiro Paulino a gente vai ter um hospital novo no futuro, porque um dos grandes problemas que a gente tem, Ana, é o seguinte, a gente gasta muito e recebe pouco, né, principalmente do Ministério da Saúde. Mas por que isso? Porque grande parte dos setores do Hospital Municipal Raul Sertã não são credenciados e é praticamente impossível, uma vez que você tem que ter todo o controle de fluxo de entrada e saída, de pessoal, de materiais. Então, no futuro, a gente com um hospital novo, e aí é um compromisso que a gente tem com o cidadão friburguense, um dia nós vamos ter um hospital novo que vai garantir não só uma melhor qualidade para os servidores, para os pacientes, mas uma melhor captação de recursos, ou seja, mais dinheiro que a gente vai ter, inclusive, para investir em outras áreas da nossa cidade. Prefeito, falando ainda da saúde, o governo do estado fez a entrega recente de ambulâncias para todos os municípios para a instalação do SAMU. E algumas regiões têm algumas peculiaridades. Por exemplo, o Norte Fluminense vai trabalhar em conjunto. O SAMU vai ser regional dos 9 municípios do Norte Fluminense. O consórcio da região vai fazer isso. No caso da sua cidade, quando as ambulâncias do SAMU vão estar atendendo nesse modelo de 192 e há algum projeto de contexto regional? Bem, na verdade, nesse momento, com uma autorização expressa do governo do estado, a gente tem utilizado a ambulância, né, para outros fins. A gente está no processo de credenciamento do nosso SAMU, né, que me parece que o município nunca teve, ou se teve, foi muito tempo atrás. Então, a gente está nesse processo de credenciamento, para que no futuro a gente tenha o SAMU para atender Nova Friburgo e, obviamente, toda a região. Só para fechar a questão da área da saúde, o Hospital do Câncer de Nova Friburgo, que, olha, não é de hoje que a gente fala sobre ele e ele não desanda.
Na verdade, Ana, assim, o hospital tem caminhado muito bem as obras, né? E eu agradeço aqui muito ao governo do Estado do Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro. Desde o primeiro encontro que eu tive com ele, a gente sempre bateu na tecla de que o Hospital de Oncologia, para nós friburguenses, para a região serrana, seria o maior legado que ele poderia deixar e presentear a todos nós. Bem, a obra tem caminhado a pleno vapor. Nós temos hoje, de maneira direta, quase 200 pessoas trabalhando todos os dias no Hospital de Oncologia. Mas há uma previsão de começar a funcionar? Bem, na verdade... Porque é muito sofrimento, né? Não, sem para dúvidas, os pacientes. sem dúvidas. Olha, é triste você ver essa saga de um paciente num momento tão delicado, fragilizado, tendo que ir para outro município, uma viagem cansativa. Um custo elevadíssimo para os municípios. Hoje, por exemplo, para a gente, o transporte fora do domicílio, claro que não é só para paciente de oncologia, mas a gente gasta em torno de 6 milhões de reais por ano, né? E o pior de tudo é o desgaste, porque o que ocorre? O ideal seria que cada município tivesse um transporte exclusivo para cada paciente, mas nós não temos condições para isso. Então, a gente enche a van leva, né, para os diversos centros de atendimento hospitalares espalhados pelo estado, pela região, e aí depois ele vem buscando um a um. Então, ou seja, sai de madrugada de Nova Friburgo, da nossa região, e volta à tarde da noite. É uma via crucis. A gente, né, em plena saúde, uma viagem de 2 horas e meia, 3 horas, imagina alguém depois de receber todo um tratamento oncológico, exatamente, né? E N outros tratamentos. Então, a expectativa, Ana, pelo que a gente tem conversado, né, com a Secretaria Estadual de Infraestrutura e Cidades em relação a obras, é que a obra seja concluída no início de 2024, né, e com o efetivo que tem lá hoje, acredito que esse prazo tem totais condições de ser cumprido. E, paralelamente, temos conversado, dialogado com a Secretaria Estadual de Saúde, né, que também está dando todos os encaminhamentos, né, no sentido de equipar o hospital e garantir o funcionamento dele em meados do ano que vem. Claro que o hospital ele vai começar o seu funcionamento numa carga menor, né, e progressivamente ele vai chegar a um determinado momento a alcançar a carga máxima. Prefeito, que história é essa que teve uma repercussão esses dias de professores que fizeram um bolão com uma criança para saber o peso da criança em arrobas? Que história é essa? O senhor é muito ativo nas redes sociais, inclusive, né, os prefeitos hoje em dia falando com o povo da forma que o povo também está ali, atento, né, os meios. E o senhor é muito ativo nas redes sociais e comentou sobre isso. Que é isso? Ana, assim, a gente ficou muito perplexo com a situação, a gente ficou muito triste, né? Principalmente pela criança e pelos familiares, né? E assim, a gente tinha tomado conhecimento, obviamente, antes de explodir isso tudo, as medidas já tinham sido tomadas, só que por uma questão de privacidade, obviamente, a gente não vai ficar tornando isso público, até porque isso pode machucar ainda mais as pessoas envolvidas, né? Então, um caso semelhante de uma outra unidade educacional, no ano passado, a gente teve denúncias gravíssimas em que imediatamente a gente tomou o mesmo caminho, nós afastamos os profissionais envolvidos, foi feita a apuração de maneira imparcial e chegou ao final a conclusão de que servidores concursados deveriam ser demitidos e assim nós o fizemos, né? Então, assim, tudo aquilo que vai na contramão dos preceitos morais, legais, né, e principalmente aquilo que atinge as nossas crianças, certamente a gente vai sempre atuar com muito rigor. Claro que a gente ainda está no processo de apuração, né? E ao final dele pode ter certeza que a gente vai tomar aquela decisão que seja mais justa possível e todas as vezes que isso ocorre, imediatamente a gente comunica ao Ministério Público, a gente sempre informa aos órgãos de controle, aos órgãos externos o que está acontecendo. Vamos falar um pouquinho sobre o prefeito em si, o prefeito, não só o prefeito, agora é Johnny Mike por Johnny Mike. O senhor é pai de uma menininha de 8 anos? 5. 5 aninhos. 5 aninhos, é a Sofia? Sofia. Como é que é a Sofia, me conta? A Sofia E como que é o papai Johnny Mike? A Sofia é o maior prazer que a gente tem na vida, né? Porque a gente chega em casa às vezes tão cansado, estressado, e aí ela vem, agarra no meu pescoço, pula, quer brincar, e a gente está esgotado físico e emocionalmente, mas nesse esgotamento a gente é renovado, né? Quando a gente brinca com... Porque muita gente ouve muito assim, né? A gente tem um dia de trabalho, quando a gente chega a casa e vê aquele sorriso lindo das crianças, a gente, né, tem aquela injeção de ânimo. Mas, não menosprezando nenhuma outra profissão, mas... O cargo de prefeito, eu acho que é uma energia tão grande em cima da pessoa e 24 horas.
E é gente ligando, e é gente pedindo, e é assessor barrando. E barrando, que eu digo no bom sentido, de fazer uma triagem, porque senão você endoida, né? Endoida. Sem dúvida. E aí você vê a Sofia com 5 anos, dá sim uma injeção de ânimo, mas o corpo chora. Não, o corpo sente. Inclusive, assim, a gente tem que ter... toda vez que tem a oportunidade de estar junto da família, pessoas que a gente ama, principalmente nossos filhos, tem um tempo de qualidade. Né? Inclusive, eu tive um compromisso no Rio de Janeiro, meses atrás, e a minha filha ficou falando a semana toda, no sábado, isso. Papai, você vai me ver dançar? Papai, você vai me ver dançar? Aí eu falei, meu Deus, eu não posso, em hipótese alguma, perder, né, essa experiência de ver minha filha dançar. Pois bem, aí eu peguei, nem comi, fui correndo, voltei. Quando eu cheguei lá, eu vi algumas pessoas saindo da creche. Aí eu falei, meu Deus, será que eu perdi a minha filha de vê-la dançar? Aí a pessoa que estava lá falou, mas você chegou agora? Você não é o pai da Sofia? A Sofia está aí. Eu falei, meu Deus, Sofia dançou aqui. Aí eu cheguei lá, eu já cheguei desesperado, trêmulo, né? Aí ela foi, me abraçou, papai. Eu falei, já dançou? Já dançou? Ela, não, papai, dança ainda não. Eu falei, ufa. Ai, meu Deus. Graças a Deus. Mas você não sabe, é pior. Chegou na hora de dançar, ela não dançou. Oh, meu Deus, ela ficou com vergonha? Foi a única que não dançou. Não sei se ela estava com sono, ela quis ficar deitada no meu colo. Mas aí eu fiquei triste. Mas a sua parte você fez, né? Mas no Dia dos Pais, ela dançou tão bonito. Papai, aí... compensou, papai baba, né? É muito bom, né? Criança é uma delícia. delícia. Não compara. A gente está tendo experiência, né? Eu com um bebê de 10 meses, Arnaldo com 3? 4 meses. 4 meses, Sofia já com 5. E o papai Johnny Michael é bem presente com ela, então, né? Muito. E com a esposa? A esposa está aí acompanhando. Demais. Não, a gente tá... Na verdade, minha esposa é minha primeira namorada, né? Eu tô sabendo. Minha primeira, única namorada e vai eternamente, né? Olha que declaração. Não, assim, então a gente tem aproveitado o máximo que a gente pode quando a gente está em família, né? Então, assim, às vezes, finais de semana, a gente tem, por exemplo, as festas das escolas, que eu gosto de estar presente, né? Que eu sou presente, eu ouço muitos elogios, mas também eu ouço críticas, reivindicações, demandas. E eu tenho prazer, parece até loucura dizer isso, né? Mas eu gosto de estar nas ruas. Quando as pessoas me param, às vezes elas estão revoltadas, elas estão indignadas. E às vezes você está num momento assim, tão relax com a sua família, Sim. tomando um café ou estando com a família acompanhando uma dança. Tem gente que chega mesmo para criticar e falar, pedir, elogiar. Como lidar com isso no momento que você, teoricamente, na sua cabecinha, você pensou assim, vou descansar. Estou no descanso. Bem, na verdade, assim, a gente vê com muita naturalidade. Eu falo assim, de coração, não é um peso. Eu tenho prazer, né? Porque a pessoa que se disponibiliza para ser um agente político, um agente público que não tem prazer de cuidar, de lidar com as pessoas, escolhe outra coisa para fazer, né? Então, por exemplo, toda quarta-feira, desde os primeiros dias do mandato, a gente tem o nosso gabinete aberto, claro, agendado previamente para ouvir as pessoas. Então, se as pessoas simples, humildes, milionárias, muito pobres, todos são ouvidos de igual modo, né? Então, assim, eu não tenho prazer em ouvir as críticas, óbvio, né? Mas eu tenho prazer em parar um tempo para ouvir as pessoas, porque elas nos sinalizam. A melhor forma da gente diagnosticar os problemas do nosso cotidiano é a gente estando presente e a gente ouvindo as pessoas. Ouvindo. Né? E uma parte da sua história que eu achei assim, né, interessante, você tem 8 irmãos. Na verdade, eu tenho vários irmãos, principalmente por causa de pai, né? Sim. Mas que você veio de uma comunidade simples, né, de Nova Friburgo, que você teve sua casa interditada na tragédia. E a partir daí, foi isso que te impulsionou a entrar na política? Naquele momento da tragédia, que foi um momento que eu me recordo muito bem, mas nunca a minha recordação vai chegar perto de quem esteve, né, nesse momento na tragédia da região serrana. Mas foi isso que te motivou a entrar na política? Eu sei que você já tinha uma trajetória, né, de lutas, mas vou me candidatar a vereador. Foi depois disso? Sem sombra de dúvidas, foi o grande estopim. Você perdeu, né, a sua casa? Na verdade, o que ocorre? Não perdemos literalmente, né? Foi interditado e você não pôde morar mais. Eu morava numa casa, do lado morava a minha avó, né? Do lado da minha casa caiu praticamente tudo, do lado da casa da minha avó caiu tudo. Ou seja, você não ia ficar ali. Ficou olhado, né? Então, na verdade, assim, na minha família ninguém nunca se envolveu com política, ninguém nunca nem gostou de política. Quando eu decidi entrar, minha mãe falou, você é doido, você é louco, você estudou. Foi o primeiro a fazer uma faculdade. Você é formado em Direito, né? Engenheiro mecânico na UERJ. Inclusive, você já está até trabalhando na região dos lagos. Depois a gente fala sobre isso, mas continua. Então, aí eu peguei e falei assim, poxa,
me formei, né, em engenharia mecânica, minha família sempre me motivou para isso. E aí alguns colegas começaram a falar, poxa, entra na política, você tem perfil, eu sempre fui líder de jovens, né, líder estudantil. E falei, uma das coisas que mais me motivaram foi duas. Uma, em relação às tragédias. Eu não precisava ser engenheiro, arquiteto, ter uma formação de nível superior para poder identificar que as casas estavam em área de risco, que a qualquer momento a gente teria uma tragédia. E uma outra situação é que a minha comunidade é uma comunidade muito envolvida, muito engajada com as drogas. E principalmente por falta da ação, da atuação, da presença do poder público. Que compete o poder público o quê? Chegar lá com atividades sociais, culturais, esportivas, né? Ofertar um horizonte diferente para as crianças e adolescentes. Mas, enfim, você sentou na cadeira do executivo, você foi além. Você veio como vereador, foi eleito e venceu uma eleição quebrando candidatos tradicionais, né? Veio com um discurso de renovação. Hoje você senta na cadeira do executivo. O que você faz para essas 30 mil pessoas que vivem em área de risco em Nova Friburgo e para essas pessoas que vivem ali na questão da segurança, que eu sei que é uma questão do Estado, mas que o município pode sim estar junto? Bem, na verdade, assim, a primeira coisa que a gente fez foi ir atrás do Estado, né, requerendo aquilo que o município já tem como direito. Né, uma série de intervenções e obras de contenção, de drenagem, de canalização. Então, hoje a gente tem dezenas e dezenas de milhões de reais que estão sendo investidos em obras dessa natureza na nossa cidade, né, recursos que estavam já reservados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, mas não avançavam. Né? A gente tem desenvolvido vários projetos aí em relação à infraestrutura da cidade. Né? A gente tem hoje uma rede de drenagem, que é o maior projeto de infraestrutura de Nova Friburgo, 1.286 metros de rede de drenagem, mais de 15 milhões de reais sendo investidos pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, projeto que foi elaborado pelas mãos dos técnicos da Secretaria Municipal de Obras, né? E vários outros projetos que a gente tem agido no sentido preventivo. Inclusive, o município de Nova Friburgo foi uma das 12 cidades selecionadas do país em um projeto, né, que tem uma conexão, inclusive, com a Alemanha, né, no sentido da gente criar mecanismos de ações de prevenção, né, e projetos que no futuro serão executados para garantir a proteção de todos. A gente tem uma parceria muito grande com o Ministério das Cidades e o Japão. A gente está desenvolvendo conjuntamente uma técnica, né, que os japoneses já aplicam há muito tempo. O município de Nova Friburgo, junto com o município de Teresópolis, serão os pioneiros no Brasil. A gente vai criar conjuntamente com os técnicos um relatório, né, uma fórmula de como aplicar esse conceito aqui no Brasil. E aí o primeiro projeto vai ser aplicado ali no hospital, atrás do Hospital São Lucas, em Duas Pedras, que foi muito afetado na tragédia de 2011. Eu tenho certeza que vai ser um modelo de contenção de detritos que vai ser muito utilizado não só para a região serrana do estado do Rio de Janeiro, mas por todo o nosso país. Prefeito, você falou aí quando a gente... Vamos encerrando, hein, minha gente? Encerrando. Quando a gente estava falando sobre a questão da vida do prefeito, você falou que recebe muitas críticas. Mas e você agora, já com 3 anos de mandato praticamente, qual a principal autocrítica que você faz ao seu mandato, que você acha que precisa melhorar e o que você mais se orgulha de ter feito enquanto prefeito de Nova Friburgo? Bem, a maior autocrítica... Difícil, né? Difícil. Talvez seria melhor perguntar para a sociedade de maneira geral, para eles apontarem, né? Aonde que mas o que ainda te dá mais dor de cabeça? Quando você chega a casa, sair da prefeitura, mas não consigo resolver isso já há um bom tempo. Bem, na verdade, assim, uma das grandes dificuldades que a gente tem, e aí não é só comigo, mas com as pessoas de maneira geral, é em relação à questão da relação humana. Não comigo, eu sou até uma pessoa muito tranquila, eu tenho, modéstia à parte, uma boa habilidade, né, para lidar com as pessoas. Mas quando eu vejo as pessoas enciumadas, as pessoas invejosas, uma querendo estar acima da outra... Lidar com o povo é muito difícil, seja qualquer função que você... E nós temos hoje só, na Prefeitura de Nova Friburgo, aproximadamente 7.500 pessoas ativas. Né? Então, a gente, às vezes, vê determinados posicionamentos que até de pessoas... né, de alto escalão, fala, meu Deus, por que está tomando esse posicionamento? E muitas das vezes é muito mais uma questão comportamental de tecnicidade. Às vezes a pessoa sabe fazer,
né? Ela entende que o que tem que fazer, mas por alguma razão acaba tomando um rumo diferente. Isso é uma coisa que me deixa muito triste e bastante injuriado, né? Quando a gente sabe que é uma pessoa experiente, com capacidade, com tecnicidade, acaba tomando um rumo que não é aquilo que a gente tinha orientado, que a gente tinha alinhado e que caminha em consonância com os conceitos e preceitos que a gente tem caminhado até aqui. E para fechar, algo que você está deixando como legado, que para você é muito interessante? Bem, na verdade, assim, a gente tem deixado bons legados. Nossa usina de asfalto estava desativada há mais de 5 anos, nós reativamos, temos feito dezenas de quilômetros de asfalto quente, de qualidade, para garantir, né, um cotidiano melhor para toda a população. Pessoas que estavam na lama, na poeira, hoje, né, elas têm aí a garantia de ir e vir com maior qualidade. A gente tem na saúde todos esses investimentos que a gente resumidamente falou aqui, né, a valorização profissional dos servidores de maneira geral. O nosso servidor ganhava R$ 848 durante muitos anos. Nós fizemos um reajuste de 53%. Depois de 10 anos, esse ano, aplicamos a revisão geral anual, ou seja, a correção inflacionária de 5,79%, ou seja, quase 60% de aumento para aqueles que ganhavam menos. Introduzimos aí R$ 180 de vale alimentação para quem ganha até 2 salários mínimos, que o município não tinha. Agora, algo que mexe muito com o meu coração, até porque foi o que mudou a minha vida, é a educação. Então, a gente tem investido muito em educação. A gente tem uma perspectiva que, no curso 2024, a gente deva chegar para aproximadamente ao dobro de investimento na educação pública do nosso município. Então, isso deixa a gente feliz e nos sinaliza que nós estamos no caminho certo. Prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maico, muito novo. 38? 38. 38 anos, muito novo. Olha, boa sorte. Leve um abraço e um beijo muito grande para Nova Friburgo, porque eu amo Nova Friburgo. Eu sempre falo, sempre falei, gosto demais de Nova Friburgo, das cidades da região serrana. Não vou falar aqui a mais, porque senão vou causar um problema. Pode falar, mas a gente vai cortar essa parte. Mas eu gosto demais de Nova Friburgo. Amo Petrópolis, Teresópolis, cidades menores. É que o Friburgo é o coração do estado, mas é porque né? Friburgo, eu não sei, eu tenho uma coisa com Nova Friburgo, com Lumiar e São Pedro da Serra. Sabe, se eu pudesse, eu morava ali em Lumiar para ser forever. Ana, eu não quero cortar você não, mas aqui, deixa eu só perguntar uma coisinha, prefeito, Fala. que era lá no pessoal. Eu tenho um amigo que mora em São Fidélis e que ele é de Nova Friburgo. E um dia eu fui parabenizar. Poxa, você veio de Friburgo? Friburgo não, mais respeito. Nova Friburgo. Isso é verdade? A pessoa não gosta. Verdade. Olha, isso é verdade eu mesmo? sofri com isso na campanha. Sabe por quê? Porque o nosso slogan era Friburgo tem jeito. E muita gente falou, mas como assim? Como você Friburgo de lá tem e jeito? faz Tem que isso? ser Nova Friburgo. Né? O friburguense, ele tem algumas características peculiares interessantes. Ele é muito crítico, muito, extremamente. Mas também ele reconhece. Né? Tanto é que assim, a gente veio de uma eleição difícil em que a gente sabe que antigamente o que dominava, né, pleito eleitoral era o poderio político e dinheiro. Né? A gente veio sem qualquer tipo de força política e sem dinheiro. A gente venceu o pleito eleitoral gastando R$ 14.600 de recursos próprios. Né? Dentre os 92 municípios, daqueles que foram vencedores, foi o menor disparado. Né? Teve município que só teve um candidato que gastou muito mais do que a gente. Né? Então, para a gente foi muito importante, porque hoje a gente consegue ter uma gestão completamente independente. Mas eles entenderam ter usado só o Friburgo? Não, depois entenderam, tanto é que deu certo. Mas aprendi. Me falaram isso também. Eu sempre falo Nova Friburgo, porque se falar Friburgo, eu tenho um amigo, Franklin Vogas, que falava Friburgo não, Nova Friburgo. Aí eu falei, tá bom, Nova Friburgo. Prefeito, muito obrigado pelo carinho, por ter vindo aqui conversar com a gente, participar, principalmente com os friburguenses, né? Uma nova oportunidade, quem sabe, a gente bate um novo papo, né? E traz mais notícias de Nova Friburgo. Obrigada, Arnaldo, mais uma vez. Obrigado, prefeito. Boa Obrigado, sorte. Eu que agradeço. Obrigado, Arnaldo. Obrigado, Ana. Né? É um prazer enorme estar aqui com vocês. Né? A gente fica muito feliz, agradece. até porque, indiscutivelmente, a Ana é um dos melhores quadros jornalistas que a gente tem no estado e no Brasil. Muito obrigada. Né? Então, o friburguense... Tá vendo por que eu amo Nova Friburgo? Tá vendo? Não, de coração, o friburguense é apaixonado, né? Eu gosto pela sua muito. Toda vez que pessoa. eu vou lá, eu sou muito bem recebida. Nossa. E é isso, agradecemos por tudo e sejam muito bem-vindos. Aproveitar aqui a audiência do programa, todos vocês que nos assistem de diversos lugares do estado do Brasil, esteja visitando aí Nova Friburgo, que é uma cidade... Não vão se arrepender. Encantadora, gastronomia irresistível. O Maravilhosa. nosso Natal
vai ser o Natal mais bonito do estado e um dos mais bonitos do Brasil. Aquela truta, pode acreditar. Hein? Aquela truta, só Jesus. Muito obrigada, prefeito. O Verdades com a Ana fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e, claro, um beijo muito especial para você que é morador da região serrana. Te espero na próxima terça-feira aqui no meu canal. Nós vamos ter uma versão diferente do Verdades com a Ana. É o Verdades com a Ana Debate, uma discussão, uma polêmica que eu lancei nas minhas redes sociais, a falta de leitos pediátricos em Cabo Frio. Convidamos representantes do poder público e um especialista para entender esse problema e, claro, buscar soluções. E quero muito que você participe. Então não perca, terça-feira ao meio-dia, aqui no nosso canal. Uma excelente semana para você e até lá.